Como foi o seu início, assim, a sua infância? Você recebeu isso da sua família ou foi algo que Deus foi trazendo para você com a tua vivência? Como era a pequena Tati, né? Então, eu tive o privilégio, a honra, assim, de crescer em um ambiente abençoado. Meus pais já conheciam Jesus, na verdade, meus avós, né? Teve uma igreja que nasceu, a Igreja Renovada, lá de Arapongas, no interior do Paraná, nasceu na casa dos meus avós. Então, eu tenho esse privilégio de ter crescido num lar cristão, né? Isso é uma bênção para mim. Eu acho que isso me motiva muito, porque eu cresci em um ambiente abençoado, vendo meus pais cultivarem a leitura pela palavra, e eu sei o tanto que isso me guardou na adolescência, na juventude, em momentos desafiadores, onde talvez eu fui exposta a tantas coisas que a gente não quer que os nossos filhos se entrem, se disponham a estar ali, e eu fui guardada porque na minha infância eu recebi um ensino correto, um ensino que me protegeu, que me guardou, né? Então, eu tenho esse privilégio de ter crescido num lar cristão, e depois também eu tive minha experiência com o Senhor, né? Que eu acho que mesmo que a gente cresça num lar cristão, a gente tem que ter a nossa própria experiência com Deus. Antes da sua experiência, Tati, você tinha curiosidade pelas coisas do mundo? Por mais que você tinha um exemplo dentro da sua casa, né? Você convivia com pessoas que não eram da igreja e algo, né, te chamava a atenção ou não? Isso sempre foi muito distante? Não, acho que sempre a gente tem uma curiosidade, a gente quer conhecer um pouquinho, mas sempre, mesmo que eu tivesse aquela curiosidade de estar numa festinha, de experimentar alguma coisinha aqui ou ali, sempre eu fui tão preenchida por Deus que logo eu percebia que aquilo não era para mim, sabe como? Em nenhum momento, assim, o mundo me encantou e me seduziu, conseguiu me seduzir. Mas é claro, já tive alguns momentos, assim, né, durante minha adolescência e tudo mais, onde eu tentei, né, dar aquela flertada, assim, né, com o mundo, mas momentos bem pontuais, assim, em nenhum momento eu acabei me envolvendo nisso, porque logo o Espírito Santo já trabalhava no meu coração, esse lugar não é para você, isso não combina com você, né, essa não é a sua identidade. Quando eu me mudei de cidade, na minha adolescência, eu cresci numa cidade menorzinha, depois me mudei para uma cidade um pouco maior. Na primeira semana que eu estava, assim, isso era o 2º ano do ensino médio, eu tenho um irmão gêmeo. Na primeira semana de aula, a gente foi convidado para, depois da aula, assim, de tarde, aulas extras, a gente foi convidado para sair lanchar com o pessoal. E a gente sempre muito envolvido com Deus, muito, sempre ali, né, na linha. E eles levaram a gente pra gente lanchar. Eu achei que a gente ia numa lanchonete, e ali eles já tiraram o cigarro, já ofereceram bebida. Eu lembro que eu olhei pro meu irmão, assim, a gente já, não, acho que a gente vai embora, a gente não quer isso. Então, assim, em nenhum momento a gente conseguiu, sabe, se envolver nisso, porque logo o Espírito Santo já mostrava pra nós que aquilo não era o nosso lugar, assim. Então, eu nunca me envolvi. Né, seus pais, eu creio, né, a diferença de conviver num lar cristão e de ter não aquilo como regra, mas algo que foi explicado. Você percebia isso, que teus pais tinham cuidado de explicar o porquê, quais eram as consequências, não só falar isso não é para você? Na verdade, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque vai mais do que apenas você incluir os seus filhos dentro de uma tradição, né? Eles sempre tiveram esse cuidado de nos conduzir para que nós tivéssemos a nossa própria experiência com Deus, né? Também, né? Isso. Então, não era algo assim, apenas aquela rotina e aquela tradição de que vocês precisam ir no culto domingo. Mas eles sempre tiveram esse cuidado de nos envolver em ambientes onde a gente tivesse a nossa própria experiência com Deus, né? Então, acho que foi isso que nos guardou. Sempre nos levando a ler a Bíblia, a ter o nosso tempo de devocional, de oração. Então, com certeza, assim, foi isso tudo que nos guardou, mais do que só você trazer uma religião dentro da sua casa, uma tradição, como uma cultura familiar, né? Mas algo que eles nos conduziram mesmo para que... Tanto é que eu, meu irmão, meus 2 irmãos, né? Tenho uma irmã mais nova também. Nós hoje nós 3 servimos ao Senhor, sempre firmes, né? Sempre, claro que passamos por momentos difíceis, mas isso sempre nos guardou. Sim. A tua experiência mais profunda, assim, que você acha que foi um divisor de águas na sua vida, foi quando? Então, tem algo que me marca muito, e você sabe que o meu livro se chama Criação Bíblia Compatível, que a gente fala muito sobre a Bíblia. E eu falo que muito tem muito desse dessa aqui, gente, já tá presentinho, ó, que linda. Dessa experiência que eu tive com Deus. Quando eu tinha 12 anos,
Tá aí, o livro. Quando eu tinha 12 anos, meus pais me deram uma Bíblia de escrita, né? Assim, não Bíblia infantil mais. E eu lembro que quando eu peguei aquela Bíblia, eu falei, eu quero ler essa Bíblia inteira. Vai ser uma Bíblia que eu vou ler inteira. E o meu pai, ele era muito estudioso da Bíblia, muito organizado, e gostava de fazer as anotações, e tinha várias canetinhas marca-texto. Eu lembro que quando eu peguei a minha Bíblia, a primeira coisa que eu fiz foi lá pro escritório do meu pai, pegar as canetinhas dele, abrir a Bíblia dele e grifar na minha Bíblia os versículos que ele também tinha grifado. Porque para mim, uma Bíblia cheia de anotações grifadas era sinônimo de uma pessoa que estudava a Bíblia. Eu queria também ter uma Bíblia assim, né, colorida. E eu lembro que eu fiz isso. E aí eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu comecei a ler e, de fato, o Espírito Santo foi falando muito comigo. E teve um dia, eu sentada na sala da minha casa, com 12 anos, sozinha, sentada na mesa, eu lendo Romanos. Deus falou muito comigo. Lendo Romanos ali, naquele texto que diz que através do pecado de um homem, através de um erro de um homem, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, mas através, né, da atitude de um único homem, a salvação também entrou no mundo. Naquele dia parece que o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos, eu entendi sobre o plano de salvação para mim, sobre tudo aquilo que Deus tinha feito para mim. E quando eu vi, eu estava chorando, assim, diante da Bíblia. Eu tinha 12 anos, eu era muito nova. Mas eu tive uma experiência com Deus lendo a Bíblia em casa. Não foi num teatro, não foi com musiquinha, né, com nada, assim, diferente. Foi lendo a Bíblia. Então, acho que isso é uma coisa que sempre queimou dentro de mim, sabe? O poder que a Bíblia tem, sabe? Por si só, sem nada, assim, de místico, colorido. Eu sou pastora de crianças, então eu prezo por um bom visual, né, pela excelência, mas eu sei que a palavra ela é poderosa, né, porque a excelência, o colorido, luzes, isso o mundo também tem, né? A Disney tem, a gente não só precisa... isso, sem a palavra é vazio, da mesma inútil. forma. Agora, o que faz a diferença é a unção que a palavra carrega. Aquele dia eu tive uma experiência mesmo com Deus, que eu nunca mais me esqueci, assim. Todas as vezes que eu vou ler Romanos, eu me lembro dessa experiência que eu tive com Deus. O que mudou, Tati, a partir dali? Você se comprometeu mais com o Senhor? Você falou, agora eu vou ler todo dia. O que mudou dentro de você? Então, eu acho que eu já conhecia sobre esse Deus, eu já conhecia sobre Jesus, eu já sabia que Jesus tinha morrido por mim, que é algo que a gente ensina as crianças desde sempre. Eu sempre falo para as mães, não espere o seu filho ter toda a compreensão, todo o entendimento, para então você falar para ele sobre o plano de salvação, sobre Jesus. Mas foi um dia onde eu tive revelação, sabe? Quando o Espírito Santo traz aquela verdade no seu coração e agora eu entendo. Então, tudo começou a fazer mais sentido, assim, né? E eu acredito que ali eu tive minha experiência real de novo nascimento. Então, depois que a Bíblia diz que quando você ainda não tem o Espírito, você não entende as coisas espirituais, né? Então, a partir daquele momento, eu nasci de novo e eu comecei a compreender as coisas espirituais, porque agora o Espírito habitava em mim, né? Sim. Então, você chegou a fazer a oração de entrega e tal, ou não? Nem precisou? Eu já tinha feito muitas vezes. Mas aquele dia foi o dia que eu entendi o que eu estava orando. Né? Como assim Jesus morreu por mim? Aquele dia eu entendi. E então, assim, eu continuei minha vida, eu já ia na escola dominical de manhã, minha igreja tinha escola dominical, tinha culto à noite, continuei minha vida, mas agora eu tinha revelação, então eu entendi o tamanho, a plenitude do amor de Deus por mim, sabe?